E tem informação de última hora, o West Ham tá dando uma amolecida e o Flamengo tá mais próximo ainda de anunciar Lucas Paquetá, e eu vou trazer todos os detalhes no vídeo de hoje. Além disso, tem a possibilidade desse negócio ser bom duas vezes, porque com a vinda de Paquetá, o West Ham tá vindo atrás de outro jogador aqui do futebol brasileiro e pode desfalcar um time que briga com o Flamengo para ganhar o Brasileirão. O jogador que o Flamengo tava de olho, eu vou trazer o nome aqui nesse vídeo. Tem também negócio quase fechado por cria do Mengão, que pode render uma grana altíssima pro Flamengo, porque o Flamengo tem uma parte do jogador ainda, eu vou trazer também no vídeo de hoje. Tem o goleiro Endriel fechado, chegando para exames no Rio de Janeiro, e os torcedores e jornalistas portugueses deram todos os detalhes do goleiro, os pontos fortes, os pontos fracos, e a gente vai trazer também aqui no vídeo de hoje. Tem também Flamengo valorizando o uniforme e atingindo valor recorde anual de patrocínios. Tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu o like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pras notícias do Mengão. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão! E antes de começar o vídeo, já vou lembrando a vocês para dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E também, você que está no celular, tem ali, na opção dos comentários, se você arrastar para o lado, tem uma opção de hypar. Ali você faz com que o meu vídeo chegue para cada vez mais gente. Isso me ajuda muito. Então não esquece de se inscrever, ativar o sininho, dar o hypar e dar o like para me dar aquela moral. Todos os dias tem muita gente passando aqui no canal que acaba não se inscrevendo. E aí você acaba ficando sem as notícias do Mengão e eu acabo não tendo aquela sua moral, mesmo tendo todo esse trabalho aqui no canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Bora pro vídeo! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão, começando com a agenda. O Flamengo enfrentou a Portuguesa da Ilha no último domingo, empatou, um jogo ali razoável, porém, se a gente considerar as circunstâncias, time sub-20, estreia na temporada, dá pra gente pegar a parte boa. Não é momento de criticar, de cornetar o time, então o Flamengo fez essa estreia. Tem um próximo jogo agora contra o Bangu, já também com transmissão da Globo na quarta-feira. A Globo, é claro, prefere transmitir os jogos do Sub-20 em TV aberta, para quando a galera do principal vier, aí ele bota pro pay-per-view para ganhar uma graninha, né? Enfim, o Flamengo joga no dia 17 agora, no dia 14, aliás, contra o Bangu pelo Campeonato Carioca. Depois tem Volta Redonda, dia 17, Vasco no dia 21, que a tendência é jogar com time misto, não deve ainda colocar o elenco principal. E aí depois, no Fla-Flu, no dia 25, sim, aí a tendência é que o Flamengo vá com força total. O Flamengo se reapresentou ontem, os jogadores fazendo aquela reavaliação inicial, teve a coletiva do Sasaki, do preparador físico também, falando como é que foi essas conversas, como foram as conversas durante esse período de férias, que ele chegou a passar um programa ali de pré-retorno para os jogadores não chegarem também zerados de preparação física. Então, falou bastante. O Flamengo tem alguns planos ali para alguns jogadores de preparação específica, por exemplo, o Saúl está se recuperando de lesão lá na Espanha, ele que fez a cirurgia no calcanhar, ele que tem uma tornozelo, calcanhar ali, ele que fez uma cirurgia e deve ficar aí cerca de 2 meses fora. Outros que vão fazer aí preparações específicas, o Danilo, que foi dito que ele teve uma lesão no fim do ano passado e jogou a reta final, inclusive o Mundial do fim do ano, no sacrifício. Fez os gols, jogou muito bem, mas jogou sempre com aqueles remédios paliativos para dor naquele jogo. Então, ele começa o ano sendo reavaliado, a tendência é que ele só fique liberado para jogar a final da Supercopa do Brasil, então começa ali com uma recuperação gradativa. Outro que vem de lesão, mas já está liberado para treino, é o Pedro, mas ele ainda vai ter uma diferençazinha, ainda vai ter um treino levemente diferenciado para se recuperar e ficar 100% para os jogos. E De La Cruz, o De La Cruz, ele não tem lesão exata agora, ele tem esse problema crônico no joelho,
que faz com que o Flamengo esse ano tome uma atitude de fazer um programa de treinos completamente especial para ele, assim como foi feito com o Arrascaeta no início do ano passado e deu muito certo, fez o Arrascaeta render mais fisicamente do que nunca rendeu. Então, a expectativa é que o De La Cruz tenha uma maior minutagem, tenha uma maior condição para ter uma maior minutagem durante esse ano, e se isso acontecer, meus amigos, a gente ganha um reforço absurdo, porque o De La Cruz, quando tá 100%, joga muita bola e briga para titularidade ali do Flamengo, se ele continuar tendo uma sequência de jogos sem lesões, né? Comenta aí se você concorda comigo ou se você acha que mesmo assim o De La Cruz seria reserva. Vamos seguindo aqui, porque Flamengo tá reavaliando, tá revendo contratos aí, renovou com a Shopee na manga da camisa, conseguiu aumentar um pouquinho o valor ali, de 12 para 13 milhões por ano, e aí a camisa do Flamengo agora com alguns cálculos atualizados, ali umas renegociações dos contratos do uniforme, o Flamengo atingiu 424 milhões e 500 mil reais em patrocínios de uniforme estampados por ano. Só a Betano paga 268 milhões de reais, Adidas, fornecedor de material, 70 milhões de reais, a BRB, no Omoplata, 25 milhões de reais e está negociando, inclusive esse valor pode subir. Shopee, 13 milhões com a renovação agora, Apvida nas costas, 23,8 milhões, Assist Card na barra traseira, 10,8 milhões, VAP no calção, 5,5 milhões, Texaco no número, 4,2 milhões e Zé Delivery no meião, 4,2 milhões. Também muita grana, o Flamengo com uma exposição absurda no futebol mundial, mais do que justo ter o maior valor de uniforme do futebol brasileiro disparado e provavelmente um dos maiores do mundo também. Vamos seguindo aqui, lembrar vocês do YouTube Shopping, que tá passando um monte de produto maneiro aí na sua tela. Tem camisa do Flamengo, tem estatuazinha do troféu da Libertadores, tem urubuzinho de pelúcia, tem estátua de urubu, tem um monte de coisa, tem o cavalinho do Fantástico, tem muita coisa maneira que eu coloquei aí pra vocês. Jogo de botão do Flamengo, achei um maneiríssimo, coloquei entre os produtos também, e aí você clicando lá e adquirindo exatamente o produto, você me dá uma moral muito grande. Mas se você estiver querendo qualquer outra coisa, preciso comprar uma máquina de lavar no Mercado Livre, preciso comprar qualquer coisa na Shopee, você entra pelos meus links e lá dentro você escolhe qualquer outro produto sem sair do site. Tendo entrado pelo meu link, quando você faz a compra, você me dá uma moral muito grande aqui no canal, beleza? Vamos seguindo agora com o mercado da bola, porque tem novidades sobre negociação de João Gomes podendo ir para o Napoli. Ele que ficou muito perto de ir para o Manchester United. Agora o Wolverhampton está próximo de fechar a venda dele para o Napoli. Ele já deu ok para o Napoli. A tendência é que o negócio, caso fechado de fato, ocorra no meio do ano, mas as tratativas já estão bem avançadas. O Wolverhampton está pedindo na casa ali dos 60 milhões de euros. O Napoli está disposto a princípio a oferecer 45, 50. E aí, vamos supor que o negócio seja fechado em 50 milhões de reais. O Flamengo tem direito a 10%, porque tem 10% do jogador mesmo, e mais uma taxa ali que normalmente é de 1 a 2% de clube formador. Então, isso tudo deve dar um valor final ali na casa dos 5 a 6 milhões de euros. Isso dá beirando aí 35, 37 milhões de reais. É muita grana pela venda do João Gomes. O negócio está evoluindo bem. Você ficando de olho, vendo qualquer atualização aí do jogador, você já deixa nos comentários que a gente vai acompanhar isso aí, porque isso aí pode ser uma grana que chega para ajudar na compra de Lucas Paquetá, que a gente vai trazer todos os detalhes. Tem novidade animadora depois da reunião que teve ontem aí, do staff dele com o West Ham. A gente vai trazer todos os detalhes aqui. Tem reforço do Flamengo, o Andrew, chegando entre hoje e amanhã já para fazer exames. Mas esse fator aí do João Gomes pode trazer essa bolada de dinheiro para o Flamengo.
E a gente fica aí acompanhando, qualquer novidade traz aqui pra vocês. Lembrando vocês do FIFA Friends Plus, é o melhor jogo de futebol atualmente para você jogar no seu PC, com Brasileirão, Série A, B, C, D, os times todos com os estádios. Você jogar o Carioca, você joga em Moça Bonita, você joga no estádio de cada time pequeno do Brasil, os jogadores com faces. É um jogo feito baseado no FIFA 16, que roda em qualquer computador, os computadores mais fraquinhos rodam também. Então, para você saber mais, você acessa o link da descrição para adquirir, mas se quiser ver como é que é o jogo e mais detalhes, você pode ir lá no meu outro canal, no Lucão Joga, para ter mais informações, beleza? Conto com o apoio de vocês e você não vai se arrepender não, porque é um jogo muito legal, é disparado o melhor que tem atualmente para você jogar. Vamos seguindo para falar de Andrew, goleiro Andrew. Como a gente trouxe ontem, que já estava praticamente acertado, faltava a liberação do Gil Vicente, tá liberado, o Flamengo deu um passinho atrás, voltou para a proposta inicial, aceitou pagar 1,5 milhão de euros para liberação imediata e Andrew chega entre hoje à noite e amanhã ao Brasil para fazer exames médicos e integrar o elenco do Flamengo, goleiro jovem, muito bom goleiro, foi então contratado por 1,5 milhão de euros, por conta ali do contrato está nos últimos 6 meses. O Gil Vicente, se não vende agora, ia acabar perdendo o jogador de graça, e aí por isso o Flamengo optou por fazer essa negociação. Salário dele deve girar em torno aí de 400 mil reais, o que para o elenco do Flamengo não é dos maiores salários, mas se você comparar com o que ele ganhava no Gil Vicente, já é até mais de 4 vezes, porque o salário dele não chegava a 100 mil reais. O Gil Vicente não é um dos grandes times de Portugal, e por isso os salários não são os mais elevados por lá. Então, o Flamengo trazendo aí o Andrew com um grande aumento salarial, o que acabou convencendo tanto o staff do jogador quanto o próprio jogador. Então, muito legal aí a chegada do goleiro. E aí tem um ponto que a gente acaba ficando meio no escuro, porque os vídeos dele a gente acaba vendo os lances bons, né? Não dá para ter um panorama geral de como é o goleiro no dia a dia. E aí tem algumas informações aí que chegaram até a mim, tanto de torcedores quanto de jornalistas que eu fui atrás para procurar saber. E eles trazem um panorama, primeiro dizendo que consideram que o Flamengo fez um ótimo negócio trazendo o Andrew, acabou saindo muito barato, 1,5 milhão de euros, porque é um goleiro muito promissor, de muita técnica, muita agilidade, e alguns comparam ele até com o Elton. Lembra o goleiro que tomou o gol do Pet de falta? É a agilidade dele, muita técnica, goleiro ex-Vasco, pegou a seleção brasileira também, o Elton agarrava demais, então Elton jogou muito tempo no Porto, lá em Portugal, e a galera faz essa comparação do Andrew com o Elton, então é um goleiro muito promissor. Esses pontos fortes foram trazidos sobre o Andrew, porém eles trouxeram também o ponto que eles entendem que tem mais a desenvolver, que é a saída de bola com os pés. Eles acham que o goleiro não é ruim nesse fundamento, mas tem um caminho aí a desenvolver. Se ele tem um ponto ali a melhorar mais, é essa saída com os pés, e ninguém melhor do que o Rossi para dar esse suporte a ele, para eles treinarem juntos e desenvolverem o Andrew nesse quesito aí. Vamos ver. Andrew, muito bem-vindo ao Flamengo, chega para fazer exames para assinar contrato de 4 anos com o Mengão. Vamos seguindo aqui agora, porque é hora de falar de Lucas Paquetá, meus amigos. Ontem, o vídeo que saiu ontem foi gravado ali por volta de 6 da manhã, ainda não tinha vindo à tona essa questão toda do Lucas Paquetá, com Fabrício Romano, que é o jornalista que dificilmente erra, trazendo que Paquetá está acertado com o Flamengo, todos os detalhes de que o Flamengo agora estava indo para cima do West Ham para negociar o jogador, para trazê-lo, e de fato isso depois foi confirmado com algumas nuances. Na entrevista coletiva que teve lá no Ninho do Urubu, o assessor de imprensa dando ali uma zoada no Boto, pedindo para ele indicar hotéis, restaurantes, hotéis na ilha de Paquetá e tudo mais, mas depois o Boto, nos bastidores ali para os jornalistas, pelo que chegou até a mim, tá confirmando de fato o acerto com o Lucas Paquetá, restando esse acordo com o West Ham. Como que estão as conversas, o que já aconteceu e o que pode acontecer?
Tem novidade de última hora que é muito animadora, mas começou com o Flamengo fazendo uma oferta inicial pro staff do Paquetá levar até o West Ham de 30 milhões de euros, mais variáveis que poderiam chegar a 35 milhões de euros. Essa oferta, como já saiu ontem também, foi negada. O West Ham não quis nem negociar, não fez nem contraproposta, simplesmente negou. E aí o Flamengo tá pensando em subir, mas ainda não fez uma segunda oferta. Por quê? Ontem aconteceu uma reunião do staff do Paquetá com o West Ham. E além disso, além dessa reunião, que eles iam colocar na mesa ali tudo que aconteceu recentemente com o Paquetá tá querendo voltar para um lugar de mais conforto, para um lugar que ele vai se sentir melhor para desenvolver o seu futebol, porque não é nem tanto questão dele jogar a Copa do Mundo, porque eu acho que ele vai ser convocado de qualquer forma, mas é mais o desempenho dele. Ele entende que aqui no Brasil, no Flamengo, ele tem toda a condição de performar ainda mais e ainda melhor na Copa do Mundo. Agora, além do staff do Paquetá se reunir com o West Ham, o Paquetá foi até o presidente do West Ham pedir a liberação. Ele está forçando a saída e é uma forçação de uma forma boa, não é aquela coisa rebelde, não. Ele está conversando, sendo honesto, falando tudo o que ele sente, colocando as cartas na mesa, pedindo para ser liberado. E aí a gente fica nessa expectativa aí do quanto isso vai amolecer o West Ham. Já tem um indício bom aí que a gente vai falar, mas a tendência é que essas negociações continuem durante os próximos dias. Depois dessa reunião que aconteceu do staff do jogador e do jogador pedindo a liberação, já tinha pedido para não jogar a FA Cup, né, a Copa da Inglaterra, no fim de semana. Tem informações que ele está pedindo para não jogar os próximos jogos também. No máximo ali, se tiver um acordo, fazer um jogo de despedida, talvez. Mas ele está pedindo incessantemente para ser liberado. E no finalzinho da noite, início da manhã, veio a informação, tanto do Planeta Flamengo em conjunto com o Paparazzo Rubro-Negro, temos que dar aqui os créditos, que houve uma diminuição na pedida do West Ham, que no início começou com cerca aí de 50 milhões de libras, que já joga o valor ali para 55, 60 milhões de euros, que é muita grana, não acredito que o Flamengo cogite pagar isso no momento. Mas essa pedida, depois de todo esse início aí de conversa, de pedidas tanto do Paquetá quanto do staff, caiu para algo em torno de 43 milhões de euros. Por que esse valor exato? Porque é o valor que foi pago inicialmente pelo West Ham ao Lyon na hora de trazer o Paquetá. O Paquetá foi para a Europa, passou pelo Milan, foi para o Lyon e depois foi para o West Ham, contratado por 43 milhões de euros. Teve variáveis ali que depois aumentaram um pouco esse valor, mas a informação é que o valor que o West Ham está começando a amolecer e pode aceitar é na casa dos 43 milhões de euros. O Flamengo ainda não fez uma segunda proposta, a informação veio do Paparazzo, a gente ainda não sabe se o Flamengo já preparou uma segunda para enviar, se vai subir para um valor próximo disso, mais variáveis, de repente 35 mais 8 para chegar nesse valor, ou se vai logo oferecer algo perto disso, vai subir para 40 de vez, 40 seco, toma e manda o Paquetá, mas tá dando o que falar, só se fala nisso. Seria de longe a maior contratação da janela do Brasil, para barrar todo mundo, para barrar Gerson. Não tem contratação que seria perto do que é o Paquetá, do que representa o Paquetá no futebol mundial. Em paralelo a isso, a informação que chega vinda da Inglaterra é que o West Ham já está de olho em um jogador para substituir o Paquetá no elenco. Não é exatamente a mesma função, mas está de olho em outro jogador para reposicionar ali, para colocar um jogador no lugar, substituir no elenco do West Ham. E adivinha quem é, meus amigos? Adivinha quem é o jogador que o West Ham está de olho para colocar no elenco deles? Vou dar 3 segundos para vocês. Caio Jorge, meus amigos. Imagina se acontece uma coisa dessa. O Flamengo gasta seus 43 ali para contratar o Paquetá e o West Ham vem e tira o Caio Jorge por, sei lá, 50 milhões de euros.
vem um valor muito alto, Caio Jorge com sonho de jogar na Inglaterra, de repente, força e Cruzeiro libera, e aí o Flamengo, além de ter um grande reforço, ainda desfalca um dos grandes concorrentes aí aos títulos nacionais. Imagina que roteiro de filme não seria se isso acontecer. Mas vamos acompanhar e qualquer novidade eu trago aqui pra vocês, beleza? Lembrando mais uma vez, tá passando um monte de produto maneiro aqui na sua tela. Você clicando e você vai ser direcionado para Shopee, para o Mercado Livre, para qualquer um dos parceiros aqui do YouTube, e lá dentro você adquirindo o produto que está passando ou qualquer outro produto que você esteja precisando, tendo entrado pelo meu link, você me dá uma moral muito grande aqui no canal, beleza? Por hoje era isso. Flamengo!